Sem dúvida, o aspecto mais importante da Revolução Industrial é a passagem do sistema doméstico para o sistema fabril. Quando eu falo a respeito do sistema doméstico, eu estou me referindo à produção artesanal, ao sistema de trabalho realizado pelo artesão, o sistema doméstico ou artesanal. Quais são suas características? O nome me diz muita coisa, ele é um sistema doméstico, ou seja, o trabalhador ele se encontra na sua própria residência. Na sua residência é no fundo das casas, a residência, na frente ficam as oficinas. E lá está o trabalhador, o artesão, ele controla totalmente o trabalho, ele decide quando que ele vai realizar o trabalho, qual é o ritmo da produção. Ele realiza todas as etapas na produção do produto que ele desenvolve. Então o sapateiro, ele vai fazer a sola, ele vai trabalhar o couro, ele vai preparar os cadarços, ele vai fazer o tingimento de cada peça. Ele é o dono das ferramentas. As ferramentas que são utilizadas no trabalho são de propriedade dele, bem como a matéria-prima. A matéria-prima que ele adquire para fazer o trabalho, os fardos de couro para produzir um sapato, por exemplo, ele adquire de acordo com seus interesses, as suas capacidades e, enfim, os seus recursos. Com o tempo, todo o sistema artesanal da Inglaterra, e particularmente da Inglaterra, ele acabou sendo desestruturado pelo processo dos cercamentos. Muitas vezes, esses artesãos eles moravam na área rural e eles foram expulsos da terra. Expulsos da terra, eles foram para as cidades. E lá nas cidades eles encontraram o burguês, o grande comerciante endinheirado, particularmente endinheirado, como sabemos, lá na Inglaterra, que vai se aproveitar dessa mão de obra e vai acabar desenvolvendo grandes empreendimentos. Ou seja, ele vai acabar desenvolvendo grandes manufaturas onde ele vai colocar diversos trabalhadores. Ele contrata esses trabalhadores provenientes do campo, se aproveitando, em princípio, das suas especialidades. Já não é mais um sistema doméstico de produção. Agora são muitos trabalhadores, debaixo do mesmo teto, trabalhando sob a supervisão, sob o olhar de um proprietário e do burguês. Agora, vai ser justamente a colocação desses trabalhadores debaixo do mesmo teto que vai tornar possível, pela primeira vez, o desenvolvimento do regime da divisão do trabalho. Ou seja, cada trabalhador ele vai se especializar numa única atividade, numa atividade específica bastante simples para o desenvolvimento da produção. Veja um exemplo que foi descrito pelo inglês Adam Smith no século XVIII, o exemplo da fábrica de alfinetes. Aqui está uma fábrica de alfinetes do século XVIII. Você observa que cada um dos trabalhadores ele se dedica a uma tarefa específica. Eles não usam máquinas. O trabalho é todo com ferramentas, algumas ferramentas muito grandes, todas elas dependendo do trabalho manual, a ferramenta movida pelo trabalho manual. Então nós temos aqui, num canto da oficina, um trabalhador esticando fio, o outro preparando esses fios antes de eles serem esticados, certo? Você tem o trabalho de afiação. No outro canto da oficina você tem a fundição, bastante importante para que os pedaços de arame devidamente cortados eles se transformem em uma liga resistente. Você tem uma ferramenta bastante grande aqui, com diversos trabalhadores à sua volta, que endurece, que afia o alfinete. Você tem um trabalho de lavagem, você tem um trabalhador embalando os produtos que serão vendidos, ou seja, cada um dos trabalhadores tem uma tarefa simples, uma tarefa repetida. Esta é a divisão do trabalho. O próprio Adam Smith, no século XVIII, escrevendo a respeito da fábrica de alfinetes, ele observou: se um trabalhador ele for o responsável por todas as etapas do processo de produção de alfinete, ele será capaz de produzir ao final de um dia um único alfinete, quem sabe. Ao passo que ele, Adam Smith, ele afirma ter visitado manufaturas de alfinetes onde 10 trabalhadores seriam capazes de produzir 48 mil alfinetes, ou seja, em média um trabalhador num regime de divisão do trabalho, de separação das tarefas, ele será capaz de produzir 4.800 alfinetes. Essa passagem de 1 para 4.800, ela representa esse impacto excepcional da divisão do trabalho, conforme realizado dentro dessas grandes estruturas, dentro desse sistema fabril que está se montando. Observe que ainda não foi feita a introdução da máquina no processo produtivo. Observe que a mudança revolucionária que está ocorrendo é essa mudança na organização do trabalho, na organização social do trabalho, através da criação de um regime fundado na disciplina, em que cada trabalhador deve cumprir a sua tarefa especializada.
sem a qual o outro trabalhador não pode continuar o trabalho. Essa disciplina é garantida pela vigilância, o olhar vigilante do proprietário, que será responsável pela punição daqueles que não são capazes de acompanhar o regime de divisão do trabalho. Disciplina, vigilância, punição, todos os trabalhadores debaixo de um mesmo teto, sob o olhar racional, sob a supervisão do proprietário. Essa é a mudança revolucionária. Essa é a mudança que torna possível aquela passagem espetacular do 1 alfinete por dia para os 4.800 alfinetes por dia, tomando como exemplo apenas o setor metalúrgico. Portanto, aqui já podemos concluir. A Revolução Industrial não é nenhuma grande aventura tecnológica, não é nenhum surto de invenções. A Revolução Industrial começa aqui. Progressivamente, o ingresso de máquinas dentro dessa estrutura irá acelerar ainda mais a produção, gerando lucros cada vez mais fabulosos e provocando consequências cada vez mais dramáticas. Dentre as consequências da Revolução Industrial, podemos observar que a separação das tarefas ela acaba gerando uma desvalorização do trabalho. Ou seja, não se pede mais para o trabalhador a sua habilidade, o seu conhecimento, não se pede mais para o trabalhador um domínio da produção daquela mercadoria. O que se pede para o trabalhador é uma atividade repetitiva, a realização da atividade repetitiva. Essa atividade ela pode ser girar uma porca, baixar uma alavanca, esticar um arame. Essa é a realidade trazida pela Revolução Industrial. Essa desvalorização do trabalho significa não apenas a especialização, mas significa também, cada vez mais, a alienação do trabalhador em relação à sua atividade. Muitas vezes, numa fábrica moderna, o trabalhador ele realiza uma tarefa repetitiva, ele nem sabe qual a importância dessa tarefa no trato todo da produção, ou seja, no resultado final da produção. Muitas vezes ele não precisa nem saber o que ele está produzindo, basta fazer o seu trabalho simplificado repetidas vezes durante o dia. E essa alienação não é só na atividade do trabalho, mas essa alienação se refere aos lucros provenientes do trabalho, ou seja, a riqueza produzida pelo trabalho que vai ser apropriada pelo dono da fábrica. O trabalhador agora ele é força física, força bruta que é alugada em troca de um salário. E esse salário ele é pago em função de unidades de tempo, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 11 horas por dia, seja lá o que for. Finalmente, observa-se como consequência da Revolução Industrial a crescente separação entre capital e trabalho. Por capital entendemos tudo aquilo que é necessário para produzir. A máquina, a ferramenta, o conhecimento técnico necessário, a matéria-prima, o edifício onde está instalada a unidade de produção, tudo isso é de posse do burguês, do empresário, aquele que se beneficia do lucro, se aposta do lucro produzido pelo trabalho. Por sua vez, o trabalho vira uma atividade autônoma e desvalorizada. E esse trabalho ele fica por conta do operário, do proletariado, dessa massa de operários que vai ser criada pela Revolução Industrial.